toda perseguição começa de forma óbvia. Às vezes ela se disfarça de algo comum. Um cliente insistente, um olhar que dura tempo demais, uma pergunta que parece inocente, mas na verdade não é. No ambiente de trabalho, isso se torna ainda mais assustador, porque você não pode simplesmente ir embora. Você tem um turno, um uniforme, um lugar fixo. E alguém que aprende exatamente onde te encontrar. Muitos casos de perseguição no trabalho passam meses sem serem levados a sério. Quem vive isso costuma achar que está exagerando, que é coisa da cabeça até o momento em que deixa de ser. E eu aprendi isso da pior forma possível. Eu tinha 19 anos quando isso aconteceu. Na época, eu trabalhava no turno de fechamento de um Sam's Club, na Carolina do Norte. A loja ficava a cerca de 7 minutos de carro da casa da minha mãe. Eu gostava do meu trabalho, mas gostava ainda mais dos meus amigos. A gente era unido, eu confiava neles e isso acabou sendo essencial. Tudo começou logo depois de um grande evento de vendas de feriado. Aquele típico dia em que a loja fica lotada, caótica e no fim da noite sobra só exaustão. Eu estava na seção de roupas, já tarde, dobrando as pilhas que tinham sobrado nas mesas, quando eu percebi alguém me observando pelo canto do olho. Eu presumi que fosse um cliente precisando de ajuda. Perguntei se ele estava procurando alguma coisa. Ele respondeu com uma voz nervosa e aguda, pedindo um tamanho diferente. Eu ajudei normalmente, mas depois disso, ele começou a me elogiar. Disse que eu era bonita, perguntou se eu era hispânica. Eu estava cansada demais para pensar muito sobre aquilo. Parte de mim achou que ele fosse inofensivo, outra parte simplesmente o ignorou. Quando a loja estava fechando, ele pediu meu Snapchat e eu dei. Até hoje eu sinto vergonha quando eu lembro disso. Eu não consigo entender por que uma garota de 19 anos daria Snapchat dela para um homem que parecia ter cerca de 40 anos. Eu nunca tive a intenção de manter contato. Achei que aquilo morreria ali, mas não morreu. Depois que fechamos e limpamos a loja, encontrei minha colega de trabalho mais próxima. Vou chamar ela de Beth. Comentei casualmente sobre o cara e logo o nome dele, Kelvin. A expressão dela mudou imediatamente. Ela pediu para ver o Snapchat dele. No momento em que abri, ela ficou em silêncio. Em seguida, chamou uma gerente em quem a gente confiava. De repente, eu estava sendo bombardeada de perguntas. Como ele era, o que ele tinha dito e se ele estava sozinho. Foi então que me contaram quem Kelvin realmente era. Ele era um ex-funcionário. Tinha sido demitido depois de vários incidentes. Ele havia perseguido outra funcionária. Aparecia uns dias de folga dela e usava as escalas de trabalho no refeitório para saber quando ela estaria lá. A situação tinha escalado tanto que ele acabou sendo demitido. Inclusive, foi por causa dele que a loja parou de usar escalas em papel e passou a usar em aplicativos pessoais. E agora, aparentemente, eu era a próxima. Naquela mesma noite, a gerente e a Beth me acompanharam até o meu carro. Enquanto a gente estava lá, meu celular vibrou. Era uma mensagem dele no Snapchat. Eu mostrei na hora. Ele perguntava se eu morava por perto e se eu queria sair. A Beth disse exatamente o que responder. Eu falei que não morava sozinha, que tinha colegas de quarto. Quando ele perguntou se podia ir até a minha casa, eu disse que não. Assim que eu cheguei em casa, eu bloqueei ele. Por curiosidade, eu procurei Kelvin no Facebook. Ele tinha esposa, filhos, uma família inteira. Eu até que pensei em avisar a mulher, mas me disseram que a garota antes de mim tinha tentado alertar e que a esposa não acreditou nela. No dia seguinte, no trabalho, a Bert me chamou pelo rádio e pediu que eu fosse para os fundos da loja. O Kelvin tá aqui, ela disse. Ele estava perguntando por mim, pelo meu nome. Isso virou rotina. Quase todo turno ele aparecia perguntando onde eu estava. Eu me escondia no refeitório, nos fundos, onde fosse possível. Com o tempo, quase todos os meus colegas ficaram sabendo do que estava acontecendo. E sem eu precisar pedir, eles ajudavam.
Um dia, a Beth não viu ele entrar. Quando eu percebi Kevin na loja, vi ela do outro lado me chamando desesperada. O rádio apitou e eu corri para o departamento de lojas, onde uma colega mais velha trabalhava. Vou chamar ela de Dona Joe. Eu mal conseguia sussurrar uma palavra, Kelvin. Ela entendeu imediatamente. Ele se aproximou do balcão e perguntou se uma garotinha hispânica da seção de roupas estava trabalhando naquele dia. Dona Joe disse que não. Mesmo assim, ele ficou ali circulando o balcão, fingindo olhar as joias. Eu me abaixei atrás do balcão, fingindo procurar alguma coisa, enquanto clientes passavam por perto. Depois de um tempo, ele foi embora. Mesmo assim, eu fiquei escondida por mais de 1 hora, só para ter certeza. O que mais me assustava não era nem dentro da loja. Algumas noites depois do fechamento, a gente começou a notar uma minivan parada no estacionamento com as luzes apagadas. Ela só ia embora depois que eu entrava no meu carro. Eu nunca consegui provar que era ele, mas o horário nunca parecia coincidência. Depois de 5 meses, Kelvin começou a aparecer cada vez menos, até que parou completamente, sem mais perguntas, sem mais esconderijos, sem mais medo constante. Eu nunca entrei com uma ordem de restrição. Eu era nova, sobrecarregada e só estava tentando sobreviver a tudo que estava acontecendo na minha vida naquela época. Mas para Kelvin, que transformou meu local de trabalho em um esconderijo e fez meus colegas precisarem me proteger por meses, eu espero nunca mais cruzar o seu caminho.